Essa forma como nós nos aproximamos da vida, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui com você. É uma forma equivocada. Nós não sabemos nos aproximar da vida como ela acontece. A nossa aproximação é a aproximação a partir do pensamento. Aqui o ponto importante de relevância para a investigação é o simples fato de que não sabemos lidar com o pensamento. E, no entanto, estamos tentando nos aproximar da vida a partir dele. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Como seres humanos, nós estamos vivendo no pensamento, pelo pensamento. O pensamento, ele deve sim ocupar um espaço, mas um espaço que é só o espaço que ele deve ocupar. No entanto, ele está ocupando um espaço de um valor muito, muito grande. Nesse contexto, por exemplo, de nossas relações uns com os outros. Que lugar tem o pensamento aqui? Quando você, por exemplo, fica triste, essa tristeza é um sentimento ruim, desagradável, difícil, pesaroso, doloroso. Estamos diante de uma forma de sofrimento. Aqui a pergunta é: por que isso está presente? Porque o pensamento está presente. Em geral, a forma de dor presente, nesse exemplo aqui, por exemplo, da tristeza, notem que é a forma como o pensamento ele nos é mostrado internamente, dentro do contexto das relações que temos com pessoas, ou com situações, com lugares. Assim não sabemos lidar com o pensamento. Assim ele está criando na vida, para cada um de nós, uma posição de desordem, de confusão. Os impulsos que temos a partir do pensamento, uma vez que o pensamento não carrega nele a presença da inteligência, esses impulsos que temos para agir, para tomar ações, decisões, a partir do pensamento, é algo confuso, desorientado. Isso quando não gera mais problemas, além dos problemas que nós já temos. Assim, que lugar tem o pensamento em nossas vidas? Qual é o lugar verdadeiro do pensamento? Quando você vem e pergunta como lidar com o pensamento. Veja, estamos diante de uma pergunta fundamental, mas há uma ilusão presente dentro dessa própria pergunta. É a ideia de alguém capaz de fazer isso. Quem é esse elemento? Quem é esse alguém? Quem é você? Quando você pergunta como lidar com o pensamento, você acredita que existe como alguém capaz de lidar com o pensamento. Se tem algo bastante revolucionário aqui dentro desse canal, é essa colocação que aqui fazemos, de que não existe alguém presente nesse instante. Isso é uma crença em cada um de nós. Uma crença não só criada, mas também sustentada, mantida
pelo próprio pensamento. Então, essa ideia de alguém presente para fazer as coisas, para alcançar as coisas, para obter as coisas, para se livrar das coisas, alguém para ser feliz ou infeliz. Sim, a presença desses estados de infelicidade humana, de desordem psicológica, de confusão mental, é algo presente em razão exatamente desta psicológica condição, que é a condição do eu, que é a condição do ego. O que é esse eu? O que é esse ego? É um centro em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Esse é o centro. O falso eu. O centro é essa falsa personagem. O ego é esse centro. O falso eu. Portanto, esses diversos estados psicológicos que nós conhecemos, no qual estamos vivendo como seres humanos, dentro desse contexto de relações, são estados de ausência da verdadeira felicidade. E essa é uma outra pergunta: o que é felicidade? Não sabemos nada sobre isso. Tudo que nós sabemos é a manutenção de uma vida dentro dessa continuidade deste centro. O centro é esse elemento presente, a base que sustenta nossas experiências. Assim, todas as nossas experiências estão ocorrendo em razão da presença desse centro. O centro é o elemento que reserva, que guarda, que comunica sua presença dentro dessas repetições de experiências. Esse centro, o centro, é um ilusório centro, um falso centro. O ego é esse elemento. O ego é esse falso centro. Essa presença de alguém, esse mim, essa pessoa, ela acredita poder controlar os pensamentos, agir com inteligência a partir dos pensamentos. Algo inteiramente falso, como esse próprio falso centro. Não há essa presença da inteligência nesse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento desse centro, desse falso centro. Na vida, uma compreensão direta da realidade dela requer uma visão do que ela representa quando esse centro não está, quando esse eu não está, quando esse ego não mais está presente. É importante que digamos isso aqui para você. Esse centro, esse eu, esse ego, é um conjunto de respostas, de reações em nós que vêm do passado. Mas, na verdade, estamos lidando aqui com um conjunto de memórias, de lembranças, de reações. Assim, esse pensamento, sentimento, esse sentir e pensar em você, desse você que o pensamento diz ser você, é a resposta, é a reação, é a memória
tentando aplicar aquilo que ela representa nesse atendimento à vida como ela está acontecendo, nesse instante, nesse momento. Esse é todo o movimento do eu. Esse é todo o movimento do ego. Essa forma de comportamento diz respeito a esse psicológico condicionamento. É esse psicológico condicionamento presente em cada um de nós. É isso que está o tempo inteiro em expressão. Assim não passamos pelo teste da vida, pelo desafio da vida, pelo mistério da vida, quando sustentamos a ideia desse eu. Então, jamais iremos constatar a verdade sobre a felicidade. Jamais teremos uma resposta real disso. A resposta para a pergunta, o que é a felicidade? Enquanto tudo que nós conhecermos da vida são experiências centradas nesse eu. Portanto, você realiza muitas coisas, alcança muitos objetivos, torna possível muitos sonhos, muitos desejos se concretizam. Mas isso não representa a verdade do amor, da paz, da liberdade, do silêncio, da real ausência de toda forma de conflito, de sofrimento. Colocando de uma outra forma, tudo que se realiza externo a você, por maiores que sejam essas conquistas, por maiores que sejam essas realizações, essa não é a verdade do seu ser, de sua natureza divina. Isso não é felicidade. A ciência na vida, da própria vida, livre desse centro, livre desse passado, livre dessa psicológica condição de condicionamento psicológico, de condicionamento mental. Um atender a esse momento sem o pensamento. Não precisamos do pensamento para atender a vida nesse instante. O pensamento se faz necessário como conhecimento e como uma experiência que adquirimos para os fins práticos e objetivos deste sonho de existência. Você precisa do pensamento. Você precisa da experiência. É aqui que o conhecimento se faz necessário. Por exemplo, para falar um idioma, para acessar o seu computador, para lidar com algum assunto científico, tecnológico, conhecimento se faz necessário. Mas para esta visão sobre quem o outro é, você não pode se aproximar disso a partir do pensamento. Como em geral você tem feito. Você acredita que sabe quem é o outro, porque tem lembranças dele ou dela, dentro dessa relação que você tem com ele ou ela. Notem, nada mais falso, nada mais ilusório. Porque a grande verdade é que você não sabe a verdade sobre si mesmo. Você não sabe por que sente o que sente, por que pensa o que pensa, por que faz o que faz. Você só tem uma crença de que sabe a verdade sobre si mesmo.
uma apreciação honesta, clara, real, irá lhe mostrar que você não se conhece. E se você não se conhece, você não sabe quem é o outro. Nós estamos colocando o pensamento dentro das nossas relações. E ele está criando confusão. Observe algo básico aqui. Você tem amigos? Você tem pessoas que você gosta. Por que você gosta dessas pessoas? Porque elas são os seus amigos, as suas amigas. Por que você gosta de alguns e não gosta de outros? Veja, é algo muito simples. Você gosta daqueles que te apreciam, que te atendem, que te entendem, que te aceitam. Aceitam suas ideias, opiniões, crenças. Compartilham dos mesmos hábitos, motivos, desejos, prazeres. Dessas pessoas você gosta. Esse gostar está atrelado a uma condição circunstancial de movimento dentro de você que se assenta no modelo do pensamento. Dessa estrutura de imagem que você tem sobre quem você é e sobre quem as pessoas devem ser para você. Veja, isso gira em torno desse autocentramento, deste centro falso, deste ego. Assim está presente o nosso gostar. E o nosso não gostar de outros tem o mesmo movimento. Se você não me aceita, se você me rejeita, se você não concorda comigo, eu não gosto de você. Esses nossos amigos se tornam nossos inimigos quando não compactuam com os nossos ideais, propósitos, gostos, prazeres. Essa é a vida do ego, essa é a vida do eu. Isso é algo que está presente em razão da presença do pensamento em nossas relações. Será possível uma qualidade de relação de uma outra ordem aqui e agora? Uma relação sem a presença do pensamento, onde temos a presença de uma compreensão, de uma visão, de uma inteligência capaz de lidar com o outro dentro de uma visão clara, a partir desta ciência de como lidamos com nós mesmos. Se você não sabe lidar com os pensamentos dentro de você, com os sentimentos, com as emoções, com as sensações, se você não compreende a verdade de como você funciona, você jamais irá compreender o outro. Então jamais haverá essa inteligência dentro das nossas relações. Assim, todo tipo de confusão está estabelecida em nossos contatos. As pessoas se unem, se relacionam na busca de preenchimento uma nas outras, de prazer uma nas outras. Isso não é a presença da sabedoria, da inteligência, da verdade, do amor? Você convive com ela há 15 anos, há 40 anos, mas é uma convivência dentro de uma relação onde está presente essa separação, esse centro, esse isolacionismo. É assim que se processam, é assim que se realizam os nossos contatos. Os contatos mais distantes e os contatos mais íntimos, como no caso do casamento.
Nós não temos a presença nesta relação íntima e próxima da verdade da inteligência, da verdade da liberdade, da verdade do amor. É algo no eu, no ego, neste falso centro por conveniência? Assim como iremos compreender a verdade da felicidade? Se tudo que nós buscamos na vida é preenchimento egocêntrico, é prazer, gratificação e aceitação, se estamos projetando o mundo a partir do pensamento e do sentimento e da emoção deste centro que é o eu, o ego, todo o nosso comportamento egocêntrico irá sempre sustentar essa infelicidade. Então, o que é a felicidade? Nós desconhecemos. A verdade sobre a felicidade é a ciência do amor. E se a felicidade está presente, a sua relação com ele ou ela é uma relação amorosa, é uma relação compassiva, esclarecida, lúcida, verdadeira. Temos esse perfume, a fragrância do amor, a fragrância da liberdade, a fragrância da inteligência. Apenas quando temos isso, temos essa presença, que é a verdade divina, que é a verdade do seu próprio ser, não deste eu, deste mim, deste ego. No entanto, isso requer que compreendamos a verdade sobre cada um de nós. E compreender isso requer a ciência de como nós funcionamos. Se isso está presente, lidar com pensamentos, porque essa é a pergunta, como lidar com os pensamentos? Como lidar com esse ou aquele pensamento? A resposta para essa pergunta é a mesma para como lidar com esse sentimento, com essa emoção, com essa sensação. Como lidar com a vida? Mas eu volto a dizer, não tem alguém aqui sabendo como fazer isso. Tem a própria vida em expressão. Essa é a resposta para o como. A vida atende à própria vida. A beleza desse natural estado de ser é que não existe mais esse centro. Não existe mais esse mim, esse eu. Uma vida livre do passado é uma vida livre dessas conclusões que o pensamento tem sobre quem eu sou, sobre quem o outro é, sobre o que devo esperar dele ou dela. Isso porque o eu não está, o ego não está. Então, uma visão real da vida é a visão real de Deus. Não é alguém nessa visão, é a visão assumindo esse espaço, tendo esta graça e beleza de atender a esse momento. Sem esse fundo psicológico, sem esse condicionamento mental, sem esse condicionamento do eu. Assim, se deparar com esse momento, se dando conta de suas reações, como, por exemplo, um pensamento que surge, como temos enfatizado para vocês, nenhum pensamento está desacompanhado. Talvez você não se dê conta. Na realidade, nunca nos damos conta disso. A não ser que haja um trabalho direto nessa direção para observar nossas reações, jamais nos damos conta de que um pensamento carrega uma sensação, uma emoção, um sentimento,
ele carrega uma imagem. Aprender a olhar para isso, nesse instante, é descobrir que há só o olhar, o constatar, isso de se dar conta das reações é o fundamento para o fim dessas reações, para o fim do eu, para o fim do ego, para o fim desse centro, desse falso centro. Perceber a vida como ela acontece dentro de você é perceber a vida como ela acontece aqui e agora. Veja, não se trata da vida lá fora, não se trata de compreender o outro, se trata de tomar ciência da verdade sobre si mesmo. Essa verdade sobre si mesmo é algo que apreende, compreende, lhe dá uma clara visão do outro, não sendo exatamente o outro, mas sendo a vida. A vida que você é. A vida desta presença, desta realidade, que é a realidade do seu ser. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, explorando, tomando ciência. Nós não temos como ter a revelação clara disso se nos mantivermos nesse velho padrão de resposta insciente, inconsciente, naturalmente, sem uma visão clara do que essas respostas representam. Porque estamos internamente presos dentro de estados contraditórios. Isso é algo muito típico do ego. Ele deseja uma coisa e ele quer também uma outra coisa, totalmente contrária àquela primeira. Esses estados internos de contradição. Na nossa fala, na nossa ação, no nosso sentir. Tudo isso faz parte desse movimento interno de pensamento não observado, não compreendido. Assim, lidar com o pensamento é se dar conta dessas reações. É anular por completo esse estado contraditório psicológico de existência do eu. Pelo olhar, pelo observar. É por isso que temos enfatizado com você a beleza desse encontro com a meditação. A meditação é aquilo que se revela quando há um completo esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo do eu, deste centro, deste falso centro. Algo possível quando você aprende a olhar, a perceber, a estar cônscio de si mesmo, nesse instante, nesse momento. Não é alguém presente sendo o observador separado, tentando fazer algo com o que percebe. Não é o pensador separado, tentando fazer algo com os pensamentos quando eles surgem. É o direto, objetivo, claro e simples observar. Isso traz uma qualidade nova de ação que põe fim ao eu, que põe fim ao ego. Talvez você pergunte, mas como a gente realiza isso? Dentro de um trabalho real, dentro de uma visão direta de como de fato isso se processa, de como de fato isso acontece. É por isso que estamos aqui em encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso com você.
São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu que está sempre reagindo através da memória, através de um pensamento, de uma interpretação, de um julgamento, de uma comparação, rejeitando o momento presente, percebam quando é que o eu está, quando é que o sentido de um ego